Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta para Poca Plus. E a mais um videozinho aí do quadro principal, né? E se tem quadro principal, quem mais poderia estar aqui, se não o grande Fábio? Tudo bem, Fábio, contigo? Tudo bem, estamos aqui para desvendar novos mares Snyder Cutianos aí, não sei o que vai ser desbravado disso daqui, mas como você insistiu muito em trazer esse tópico pro Oh, canal, resolvemos então falar sobre. Porque e- você é um grande fã do Zack Snyder, né? oh, maravilhoso, nossa, eu adoro o Snyderverse, por exemplo. Não, mas é porque são vários Snyderversos. O Snyder tem vários produtos aí de O, mídia. o mais famoso, que é o da DC. Nossa, eu amo. Basta ver que a gente tem vários Tem vídeos da alguns DC aqui. obscuros, né? Tem alguns muito obscuros que a gente pode falar ao longo dessa navegação aqui. Então, Fábio, e para variar um pouquinho, né? A gente não vai falar de Marvel hoje. A gente não vai falar sobre heróis no geral, né? Uma reclamação que o senhor tem de que a gente só pro quadro principal é 90% Marvel, né? Não sou só eu, é o povo, né, que pede. Então, vamos falar sobre Rebel Moon, né? Esse filme do Snyder que lançou agora em dezembro de 2023, se eu não me engano. Justamente pra Netflix, como você falou. E eu não sei se dá pra falar que é um flop, mas com certeza foi um filme bem criticado. Carrega muitos traços do Snyder, né, negativos e positivos. A maneira com que esse filme é conduzido, é colocado, me parece em atos, lembra muito peça de teatro. Eu não sei se casa muito com o perfil de filme que ele tentou colocar, né, que ele tentou lograr sucesso com. É uma ficção científica espacial, tal space opera, né, que dá para dizer assim. São aqueles filmes de aventura no espaço que contam com vários pontos de estabelecimento, várias localizações diferentes, né, planetas diferentes. Um Eu acho que herói. nessa brincadeira. Um herói fixo, guerra entre planetas, coisas do tipo. É bem como é Star Wars e Star Trek, pra quem quer saber, quem não sabe o que é Space Opera. Star Wars e Star Trek representam muito o que é. Fundaram, É isso aí. fundaram esse perfil. E aí ele tentou colocar nesse filme algumas coisas, só que eu acho que ele só nega outras, né? Por exemplo, uma história. A gente sente falta de uma história. Os personagens não são os mais cativantes. E a gente sente falta de uma história realmente ser contada. Me parece muito mais aquele sentido de franquia, de colocar uma franquia nos trilhos, quando você ainda não conseguiu colocar, dar seriedade, estabelecer personagens no primeiro filme. E eu acho que esse é o grande problema desse material, tá? Eu sei que você vai relevar o pé em outras coisas, né? Vai colocar ali um pouquinho nos cenários, determinadas coisas assim que também deixam um pouco a desejar. Mas acho que dessa vez, de fato, o Zack Snyder ele colocou os pés sobre as mãos, né? Ele antecipou-se demais e isso já tá servindo, inclusive, de desculpa para mais um negócio de Snyder Cut que a gente vai Não, falar depois no não. final do vídeo. Não, chega de Snyder Cut. A gente vai falar melhor, mas chega de Snyder Cut. É para ser uma trilogia. Imagina uma trilogia com 3 Snyder Cuts. Não, que eu saiba é uma. São dois filmes só, Fábio. Não são duas partes, São não? 3. São três? São 3. São Putz, 3. É que a segunda já tá pronta já. ah, A tá, segunda já tá. tá pronta e já tá anunciada, mas tem uma terceira parte ainda. São 3 filmes. Nossa, a gente vai sofrer, hein? A gente vai ter que gravar dos três, ó, o que a gente não passa, né? Falando do Zack Snyder, assim, no geral, ele parece ser aquele tipo de cara que ele é muito gente boa. O Zack Snyder parece ser um cara, assim, fantástico, gente boa, mas, sabe, como diretor de cinema, cara, não cola, cara, não cola. Cara, eu acho que só teve um filme, assim, do Zack Snyder, e eu falo que foi muito bom, pelo menos pra mim, que foi o Watchmen. Eu tenho uma das produções mais obscuras dele aqui na coleção, que é essa daqui, que talvez seja até a mais odiada. Se chama Sucker Punch, Mundo Surreal. É um filme de 2011, Conheço. quando a gente ainda estava um pouco naquela onda do Snyder como visionário.
Sim, Isso é uma febre pós-300, né, porque 300 foi expressionismo visual, foi algo, assim, surpreendente, né, apesar de ser um filme totalmente feito em tela verde, até aquela época a tela verde era um negócio que te causava, assim, um certo "Fica bom, um filme todo em tela verde", o resultado de 300 foi até bastante chocante na época, que ficou parecendo um quadrinho, né. E aí o sim. pessoal começou a levar a sério, pô, o trabalho desse cara é legal. E aí veio o Watchmen, que acabou até, de certa maneira, levantando ainda mais o porque muita gente gosta daquele filme, né, apesar de que saiu uma série da HBO recentemente que tem mais a ver com o quadrinho, né, Uhum. pelo menos nas ideias e na questão visual, mas na época esses filmes do Snyder, eles colocaram o Snyder num patamar acima, porque eles eram algo novo. Até essa época aqui, isso ainda era uma novidade, esse tipo de filme feito todo em tela verde. E o que é legal, porque esse filme aqui, na época, ele foi até bastante elogiado. Ele tinha um certo, apesar da história ser muito vazia, os visuais, a percepção, a questão sonora, a trilha sonora muito boa, fizeram com que esse filme aqui, na época, tivesse seu valor em 2011. E claro, de 2011 para 2023 são 12 anos. Parece pouco, mas para filme é muito. E esse filme já virou aqui o pior do Snyder para muita gente, até Rebel Moon chegar e supostamente tomar esse lugar. Eu acho que Agora ele que a tem gente seus méritos. Eu conheço esse filme, eu já vi esse filme. Eu acho que ele não é de todo ruim, ele tem seus méritos sim. Mas, assim, nem de longe é uma obra-prima, né, Fábio? Não, não é, mas ele na questão visual, tal, esse filme aqui foi bastante emblemático. Só que eu acho que de lá pra cá, de 2011 pra 2023, agora 2024, a gente tá gravando esse vídeo, muita coisa do senso comum mudou, ou seja, muita coisa que funcionava há 15, 12 anos atrás, não funciona hoje, né, 15, 12, 13 anos atrás não funciona hoje. Eu acho que é exatamente por isso que esse filme deixou de ser gostado. E a época, eu lembro, 2011, esse filme tinha sido falado, gente, que pena que pouca gente assistiu, porque é uma explosão visual e tudo mais. Então eu Sim, acho que hoje o Snyder, ele tem uma seção, um critério maior a ser seguido, e eu acho que Rebel Moon não ajuda, não o ajuda. Depois desse filme, ele se meteu com a DC, ele acabou tendo todos os problemas que ele teve com a DC, que vieram culminar lá na saída dele, depois no Snyder Cut. Hoje ele não quer nem falar mais em DC. sim. Mas se você for observar a maneira com que se comportava o público em relação aos produtos de Snyder nessa época, e a maneira que se comportam hoje já é bem diferente. Porque de Mas lá é, pra cá parece que já não é mais novidade. mas é Aquela justo. bomba de cor explosão de cores do Snyder já não existe mais. Eu lembro que fizeram uma continuação de 300 sem ele, e perdeu aquele gosto de quadrinho, né, aquela cara de desenho animado. Tinha lá a Eva Green e tal, né, que era a vilã, se não me engano, do 302, mas já não era mais igual, você percebia que claramente não era um produto do Snyder. E agora a gente observando esses filmes novos dele, a gente tem visto que se perdeu muito esse sabor de novidade. Eu acho que isso é um problema para ele se desfazer dessa maneira dele de trabalho. Vamos dizer assim, se a gente olhar para o futebol, como o Fernando Diniz comanda os times dele, comandou a seleção, ele só joga daquele jeito, né. Sim. Uma hora quando ele precisar jogar de um jeito diferente, ele talvez não tenha cardápio para isso. É a mesma coisa com o Snyder só joga desse jeito. Ele tem essa maneira de trabalhar, os filmes dele são sempre assim. Ele tem uma Então quando o identidade filme própria. caminha abaixo, ele se perde, exatamente, tem uma identidade própria. Isso é nítido, é claro, isso é muito bom, tá. Isso não é uma crítica, isso é um elogio. O cara E, criou uma maneira, uma estética, né. e ele não. Vai E justamente, ele não muda justamente porque ou você ama ele ou você odeia. Ele não vai mudar para poder se adaptar ao público. Ele não vai fazer isso. É como eu sempre falo: sai um filme do Snyder, ou você ama ou você odeia. Porque vai ter as características principais dele ali. E como você falou, esse Rebel Moon você sabe, se você entende de cinema e você vai assistir aquilo ali sem saber quem é o diretor, você vai descobrir na hora. É o Zack Snyder. você foi perfeito agora, porque é exatamente o que eu ia falar. Esse filme, se eu ponho ele e assisto ele, eu vou saber, é o Snyder trabalhando nesse filme. Eu não sei se ele tá dirigindo, produzindo ele tá. Algum envolvimento nesse filme ele tem, né? Se você assiste às cegas, né? Vamos lá, diferente de você, sei lá, colocar por Barbie e Rebel Moon. Barbie também tem bastante tela azul. Mas se você coloca um filme com um outro e pergunta qual é o do Snyder, Rebel Moon.
Óbvio. E assim, Fábio, falando do Rebel Moon em si, uma coisa bem curiosa é que o Snyder, na verdade, ele criou o Rebel Moon pra ser Star Wars, né? Por isso que tem muitos dos clichês que a gente vê ali é baseado em Star Wars. Então, assim, era uma ideia dele fazer um Star Wars, uma continuação de Star Wars. Ele tentou convencer o George Lucas na época para deixar ele dirigir, para deixar entregar um filme para ele. E ele inclusive foi bem arrogante, pode-se dizer, porque chegou a sair uma informação de que o Snyder falava que ele ia salvar a franquia Star Wars. E tipo, você pegar uma franquia Star Wars consagradíssima e falar que você vai salvar, o filme tem que ser muito bom. E não é o que a gente viu aqui em Rebel Moon, né? Fica a dúvida de saber se ele tá falando da trilogia prequel ou se ele tá falando da trilogia sequel, né? Não, É a última trilogia que teve, mas foi antes da sequel. Então, assim, trilogia. tanto é que quando a Disney comprou a Lucasfilm, ele já sabia que o projeto dele nunca ia sair do papel. Então, assim, a trilogia sequel, ela tem muitos problemas. Muitos mesmo. Mas eu ainda acho que ela é melhor que Rebel Moon, Fábio. Então, Rebel Moon não ajudaria em nada, né? Talvez então... até atrapalhasse. Se você pega e observa, você pode fazer uma colagem com Rogue One, vai. Aquela coisa de team up, né? De uma turma para, enfim, ter, não, no caso não um exército inteiro, mas uma arma, enfim, produzida por aquele exército. Então você pegando essa imagem de 7 samurais, né? Que talvez seja a grande referência de Rebel Moon, você possa fazer uma colagem, uma analogia ali com Rogue One, apesar de não pegar tudo, mas você pega uma parte, se for para comparar, você vê que tem algumas semelhanças, né? Eu não sei se ele estava partindo desse ponto né, de Estrela da Morte, ou de repente de uma montagem de grupo para destruir o Império. Tem que saber o que rascunho era esse, né? Sim, ele usou justamente de base, ele pegou o que ele tinha feito para ser Star Wars e modificou várias coisas, né? Mas a gente claramente vê muitas coisas ali que é do mundo de Star Wars, como por exemplo lá seria o Império, né? Droid? Aquele droid que inclusive dublado pelo Anthony Hopkins, mas que não participou quase desse filme. Vamos ver se na parte 2 ele vai ter mais destaque, né? Estabelecimento de franquia, malandro. Você vai ter um personagem do primeiro filme inútil, vai se mostrar útil no segundo ou no terceiro filme, sei lá quando. Se você for parar para observar, o início da carreira do Snyder, ele vem quando essa trilogia prequel tava ali entre Ataque dos Clones e tal, que foi aquele Madrugada dos Mortos, né? É um filme de zumbi que ele filma em 2003 e sai no cinema em 2004. É um dos últimos filmes dele sem essa visão quadrinho, né? Essa visão de tela verde. E posteriormente, quando ele faz sucesso, já é mais com esse espírito de filme, né? Apesar de os filmes da DC dele não serem nessa esquematização. Mas aí época ali que talvez ele estava ressurgindo, então aí veio aquela ideia dele ver Star Wars ali, né, na era prequel, ele não fazendo filmes assim tão espetaculares como a trilogia original, talvez tenha dado essa ideia aí, ele escreveu esse negócio naquela época. Você falou sobre a DC é os filmes que mais se distanciam um pouco da característica do Snyder, mas ainda tem bastante, tá? É bom a gente deixar claro, porque assim, muitas das características visuais do Zack Snyder também ainda estão nos filmes da DC. Eu acho que poderiam estar mais se não fosse o estúdio até, viu? Não, com certeza, né? E eu não falo nem de Liga da Justiça, daquele do Joss, não, falando dos... Sim, Batman vs Superman, exatamente. Homem de Aço, Isso. Eles bebem muito pouco da fonte do que muito menos do que deveriam beber. Mas assim, uma característica padrão dele também é o uso de slow motion, né? Então, tem muito. Esse filme tem até demais. Porra, tinha hora que eu não aguentava mais ver slow motion. Gente, pra quê? Cara, tu bota 5 no filme, já é muito. Nesse filme tem pelo menos uns 10, Fábio. Então, assim, não tem necessidade, assim, por mais que seja uma característica dele maneira, gente, assim, sua identidade ainda vai estar ali, mas maneira, senão fica saturado.
Mas assim, ainda completando sobre algumas características de Star Wars que tem, eu fiquei abobado naquela cena do bar, como foi uma cena que referenciou a cena do Obi-Wan e do Luke lá no bar em Tatooine, em Uma Nova Esperança, só que nesse filme ela é mal feita. Ela é extremamente mal feita. Você lembra que lá em Uma Nova Esperança, o Obi-Wan e o Luke estavam atrás de um piloto para poder levar eles até Alderaan. Aqui eles estavam atrás de uma outra pessoa e acabou que eles encontraram um outro piloto que claramente era um cara assim de uma índole duvidosa, mas não, vamos confiar em você o filme todo, né? Que é inclusive interpretado pelo ator ali, o Charlie Hunnam, de Círculo de Fogo, de Sons of Anarchy. Então assim, Fábio, foi uma cena assim claramente referenciando a Star Wars, mas muito mal feita, sem profundidade, e personagens assim, extremamente inocentes de confiar num cara que claramente era salafrário. Eu já sabia que ele ia atrair eles ali. Então, assim, esse é um problema que vai se repetir durante o filme todo. Falta de profundidade, principalmente profundidade e história nos recrutamentos. Você chegou a comentar de que o Snyder claramente se inspirou em Os Sete Samurais, né? Os Sete Samurais ali do Akira Kurosawa e tal, famoso diretor japonês. Mas, cara, aqui é muito mal feito. É uma história assim, sem profundidade, rasa. Você você vai de planeta em planeta ali. E aí, quer fazer parte da minha equipe? Vamos lá lutar contra o Império. Vamos lá, tamo junto. E tipo, ficou raso, ficou fraco. Em Os Sete Samurais é muito melhor desenvolvido isso. Ou Sete Homens e um Destino, né? Que é um faroeste que também foi inspirado em Sete Samurais. Também. Você pega em qualquer uma dessas duas obras aí, você vai ter uma referência muito mais efetiva. É até interessante, porque esse personagem que entra na história começa como um Han Solo, depois meio que vira um Lando, né? For observar, né? Um traidor e tal. Mas se você for observar nas escalas essa cena do bar, esse personagem nem sequer a protagoniza, né? Você estranha isso na hora, porque se é pra ser um personagem, uma seleção ali, um personagem importante pra trama, o cara só aparece na reta final da cena, né? Porque tem toda ali uma cena de uma criatura lá assediando os personagens e tal. E aí começa uma pancadaria. E aí a personagem, ela é incoerente por muito tempo, porque ela tem aquele background, né? Aquela história de ser uma guerrilheira e tal, que já trabalhou ao lado do Império, né? Forçadamente, claro, mas enfim, tem toda a carga do Império, mas na hora de recrutar é uma completa inexperiente, né? Parece uma personagem que não tem, que é inocente, que não tem, nunca teve cargo nenhum em exército nenhum, porque a maneira com que ela escolhe os seus, né? Nunca tem uma referência mental, uma memória visual ou alguma coisa do tipo, ela tendo algo similar com isso no período que ela esteve naquele exército, né? Aliás, a Sofia Boutella, ela é uma atriz, assim, que vem tendo muitos personagens, né, nesse ramo de ação, apesar de que ela era modelo e tal, tem feito muitos personagens nesse ramo de ação, mas é a primeira vez que ela é protagonista, né? É a primeira vez que ela é protagonista de um filme. Eu não sei, ela foi a Múmia, mas ela era a vilã, né? Protagonista do Tom Cruise. Eu não sei até que ponto, né, a atuação dela me faz... não digo desmoralizar, mas me faz desacreditar que essa personagem vai ser uma grande heroína nesses 3 filmes aí, sabe? Alguma coisa memorável, né? É óbvio que o Snyder não vai trocar nem a atriz nem a personagem. Mas eu não sei, cara. Se tem mais 2 filmes pela frente, ele tem que trabalhar muito a Sofia e tem que trabalhar muito essa personagem, porque nada dela foi crível, nada dela foi aceitável. Nenhuma das ações dela nesse primeiro filme foi aceitável. Tô me baseando só no primeiro filme, porque não saiu o segundo ainda. Mas até aqui, como heroína e como recruta, então piorou. Isso é um problema grande pra personagem principal, mas todos os outros personagens são assim. Os recrutados ali também não tem profundidade nenhuma, Fábio. A gente sabe só uma coisinha ou outra da história deles, mas não mostram uma profundidade nenhuma. Por exemplo, a
A samurai lá, que recrutaram lá aquela derrota-aranha, a gente não sabe O nada. melhor visual do filme, inclusive. Eu também acho. A samurai é o melhor visual do filme. Uma espécie de katana, né? Sim. Maneiro. Claramente inspirado no Sabre de Luz também, né? Também. Mas tá esperando Star Wars, então é aceitável. E tem mais. Os recrutados ali, eles justamente são indicados pelo próprio personagem ali do Charlie Hunnam. Pelo Han Solo traidor ali desse filme. Então, assim, claramente era uma coisa que ia dar problema. Se não fosse todos traidores, alguma coisa tinha ali. E você percebe isso do início ao fim. Pô, não é possível que o Zack Snyder olhou e falou, não, eu vou enganar esse pessoal. Eles vão achar que o cara aqui, ele é bonzinho, ele quer a liberdade. Gente, eu já sabia do início ao fim que em algum momento ele ia trair eles. Eu não sabia 100%, mas o encaixe do personagem na trama me deu um sinal assim de tá esquisito, sabe? O personagem tá estranho. Ele entrou no finalzinho, assim, parece que chamaram o ator na última hora lá, sabe? Vamos. Aí entrou no finalzinho da cena que era pra ele ser, né, o protagonista, já que ele é quem aparece pra participar do grupo naquele local, né? O escolhido daquele local, digamos assim, o selecionado, né, daquele lugar. E ele cai ali no último segundo da sequência, né, da cena. E ele é justamente o completo oposto do Han Solo. O Han Solo, ele é um personagem ali mercenário, meio salafrário de início, mas tu sabe que no final ele vai acabar... então, ele vai acabar ajudando os protagonistas, ele vai se tornar um dos mocinhos. Mas assim, o filme não tenta esconder isso. Aqui é o completo oposto. O cara entra como um cara bonzinho, legal, bom agente, tu sabe que ele vai trair ali em determinado momento. Eu tinha quase... sério, eu tava no início do filme falando como essa mulher é inocente, do mesmo jeito que tu falou. Assim, é curioso, né? Porque o perfil aqui até de vilão desse filme é tudo assim, né? Meio canastrão, né? Ou o vilão principal, inclusive, é o mesmo cara que fez o vilão do Deadpool lá, né? O mesmo ator. E a primeira cena dele no filme já é bem canastrona, assim, daquele vilão assim, né? Do jeito de falar e tal, ele vai lá negociar, mas eu quero que a sua plantação seja recolhida não sei quantos meses para alimentar, mas não podemos, não sei o que, mas... daquele jeito, né? Jeito mais canastrão e que inviabiliza qualquer tipo de carisma. Porque por mais que você saiba que aquele cara vai ser um FDP depois, se você tem um pouco de carisma, você se preocupa com aquele personagem. Não. Com esse personagem, tanto o vilão quanto esse subvilão aí, você não tá nem se lixando, sabe? Olha pra esse filme, na verdade, você tá se lixando pra todo mundo. O droid lá do Anthony Hopkins, aquela menininha lá, são as coisas mais carismáticas do filme, porque também todo mundo aqui parece um robô também, né? De carisma, impressionante. Justamente, sem profundidade. É complicado. Histórias rasas, sem profundidade. No modo Brie Larson nesse filme. Brie Larson em The Marvels, tá? Só pra deixar claro. Então... Mas é verdade, eu me apeguei mais ao personagem ali do droid do que a qualquer outro ali. Pô, e aparece tão pouco, né? Você fala, pô, Snyder, caralho. Sim. Era pra esse bicho aqui estar na nave, pra gente se preocupar com a nave. Pois é. Se esse bicho aparece no final lá e tiram a cabeça dele, foi pro... Não. É tipo aquele carinho que você tem com um bicho em filme de terror, né? Você sabe que, tipo, de 10 personagens, 9 morrem. Mas tem um bicho no meio, fala, pô, não bota o bicho nesse filme. Bota o bicho aí, tira o bicho daí. O bicho morre, você sofre mais do que qualquer um daqueles... O gato em O Oitavo Passageiro. Exatamente. Mas... Inclusive até uma artimanha, sabe? Você colocar um bicho ou um droid, né? Sim. No meio dessa bagunça, o público se preocupar. Eu acho que o Snyder vai ter que usar fortemente esse droid aí, pro pessoal ter alguma coisa que lhe faça ter preocupação, porque esses personagens desse filme, olha, ninguém passou no teste do metro. Mas assim, Fábio, continuando, uma coisa que eu quero, assim, frisar bastante nesse filme são os visuais horrendos. Cara, eu sei que você vai falar que é proposital, que não sei... Tá, pode ser proposital, mas o proposital tem que ser bem feito, cara. O CGI desse filme, ele é de personagens. Assim, tipo o Rei Levítico, ou daquela criatura lá, aranha, tão bons até, eles estão aceitáveis.
tão bem feitos. Muito melhor do que muitos outros filmes que a gente vê por aí, outras tranqueiras, tipo os CGI da Marvel do ano passado, por exemplo, 2022 no caso. Nossa, o CGI das criaturas nesse filme tão melhores. Mas assim, os cenários, cara, estão muito mal feitos. Pô, sério, sem sacanagem, parece um papelão colado no fundo. E tá, pode ser proposital? Pode. Quer simular peça de teatro? Mas faz direito então, pô. Se você for parar pra observar, o que eu consegui até de certa maneira levar em consideração é que eu tenho mais ou menos uma margem de imagem de trabalho do Snyder que me remetem muito àquilo. A primeira cena de Rebel Moon, eu acho a pior de todas. Eu acho realmente aquele Saturnão lá no Sim. fundo, eu achei bem caído mesmo, assim. Eu falei, pô, sério mesmo? Aí tá aquela cena lá dela carregando, né, o bicho e tal lá. Aí eu falei, putz, meio feio isso aí. Mas eu admito que essa foi a que mais me incomodou. As outras, assim, me passaram Tem inclusive uma... batidos. Eu não sei se também se eu tava meio que largando o filme. Eu só vi uma vez. Pode ter sido isso também, que eu já tava meio que, tipo, vamos protocolar, vamos lá, vamos continuar vendo pelo protocolo. Não. Pode até ser que eu tenha tido essa impressão e aí deixei de observar com um pouquinho mais de veracidade os outros cenários. Mas eu admito que esse primeiro me incomodou mais do que os outros. Pavoroso, assim, tem cenas pavorosas. Por exemplo, quando eles estão naquele planeta lá do Rei Levítico, que eles estão recrutando os rebeldes ali, né? Cara, tu vê aquela cidade lá no fundo, sério, parece um papelão colado. Sério, nem quando eu interpretei o padre... Esqueci o nome do padre agora, lá do Alto da Compadecida na época do colégio, Padre João, quando eu... Olha. Então, eu interpretei ele lá na peça de colégio. Isso aí? Não tem. Infelizmente não tem. Pô, até o cenário que a gente fez lá tava melhor. Quem ainda não assistiu esse filme, ou quem assistiu, volta nessas cenas. Por exemplo, essa cena do recrutamento, tu olha lá pro fundo daquela cidade, que coisa pavorosa. Ou quando a nave tá passando também, parece só um retângulo preto com uma janelinha pintada. Não, aquilo é muito feio, Fábio, pelo amor de Deus. Sério, eu acho que dos filmes do Snyder que eu já vi, eu acho que esse que tem os piores cenários. Mas assim, Fábio, uma coisa que conta negativamente pra esse filme também é que o Zack Snyder ele sempre trabalhou com um diretor de fotografia fixo, né? Pra esse filme não, o próprio Zack Snyder ele assumiu esse papel de diretor de fotografia e, cara, foi pavoroso, sério, de verdade. Eu acho que a pior coisa desse filme não é nem os personagens rasos, não é o recrutamento ruim, a inocência dos personagens. Pra mim, o pior desse filme é a fotografia, é esses cenários pavorosos que parecem um papelão colado no fundo. O recrutamento também. A gente falou aqui de alguns recrutamentos, aí teve essa garota aí das katanas, talvez o melhor visual do filme, provavelmente sim. Aí tem outros ali também, personagens super genéricos, né? Tem o John Carter lá, né? Daquele filme da Disney que não foi sucesso, mas é igualzinho, né? O personagem lá que é o prisioneiro, e que solta o bicho que voa lá e é liberado. O bicho vai lá e mata o cara. Mata o cara que tava altamente clichês, né? Pois é. Tem o Digimon Honsu, que também tá fazendo Digimon Honsu nesse filme, né? O Digimon Honsu também gosta de fazer o Digimon Honsu, né? Pô, sério, só tava faltando eu qualquer hora ele puxar, sei lá, um cajado ali e gritar Shazam. Porque é exatamente o mesmo. Verdade, pô. Igualzinho, cara. Igualzinho, verdade, igualzinho. É acreditável isso, assim, poxa. Mais que o Digimon Honsu tenha muito talento, ele tá ali desperdiçando talento de novo, né? Porque ele tá fazendo o mesmo personagem pela 1000ª vez. E eles foram justamente... Experiente, general, né? Sim, e ele justamente... Ele era o foco deles acharem, né? Os outros foram consequências da indicação do Han Solo do mal lá, né? Mas, assim... O Cat Online do Rebel Moon. Então, aí Mas o foco deles era o personagem ali do general. E o recrutamento dele é tão ruim, é tão sem profundidade, que eu fiquei, gente, é isso? É isso o grande general que eles queriam? Isso são 2h15 de filme. São. 2h15. Esse é que é o problema. 2h15, são quase 2h15 pelo menos de filme, né? Sim. E nem assim os caras conseguiram deixar os personagens interessantes.
E tem mais, Incrível isso, e cara. tem mais 2 filmes pela frente. E... Tem mais 2 filmes. Porque não é possível, né? Os caras vão ter que explorar esse maluco. Ou um desses caras vai ter que ter alguma importância. Não é possível. E nesse primeiro filme aí, os caras só servem pra massa de manobra. Ele gosta de trilogias, né? O Snyder, né? Então, Ele gosta de trilogias, apesar de que ele não conseguiu ainda nenhuma trilogia pra fazer, mas ele gosta de trilogia. Porque a maioria dos projetos dele, você sempre ele vai ver ele falando de 3 filmes. A Liga da Justiça, ele falava de 3 filmes, né? O 300, ele falava de 3 filmes, apesar de que o segundo nem ele dirigiu e matou a franquia, o segundo é muito ruim. E agora, de novo, vamos ver se não vai ser igual, né? a Ele tá Netflix não falando aqui que cancelar. tá... Pois é, porque você tá se projetando uma trilogia. Mas o Rebel Moon é um flop, assim. Hoje ele tá filmando 17 de janeiro de 2024. Esse filme é um flop da Netflix. Ele não foi bem falado, ele não foi bem veiculado em críticas, né? Porque Sim. não é cinema, então não tem crítica de bilheteria. Você vai saber se fez sucesso ou não, muito em virtude dos top 10 da Netflix, né? Que são os filmes mais assistidos em horas, né? Porque não é só clicar e parar de ver, você tem que, né? Eles fazem a medição por horas de filme assistido. E também pelas notas, né? De MDB, por aí vai. Inclusive, eu. Paga o filme. Inclusive, eu fui ver alguns reviews, né? Pra ver o que outros críticos de cinema no YouTube acharam do filme. Quase nenhum fez. Mas, como obra, assim, a gente tá falando aqui com todo o conhecimento que a gente tem sobre Zack Snyder, sobre Star Wars, sobre Netflix, a gente não gostou do filme. Não. Inclusive, já pode emendar sua nota aí. Porque essa eu quero saber. Eu vou colocar um 5. Eu tava tendendo a colocar 4,5, mas eu vou colocar um 5 porque eu gostei do visual da personagem lá das katanas. Aquele LED ali. Foi bonito aquilo ali. Ó, uma Então seria coisa. 4,5. Um filme muito fraco, muito abaixo. Atuações abaixo, personagens nada carismáticos, cenários que você falou aí. Pra mim não foi um mau problema, mas pra você foi um mau problema. Eu entendo que tenha sido também pra você. Super compreendo os motivos que você já colocou. Tá faltando muito. Eu não sei se eu vou ter entusiasmo pra ver o 2, mas tendo entusiasmo pra ver o 2, eu espero que muita coisa sem valor nesse filme tenha valor no segundo, né? Sim. Eu tô até um pé atrás aí, mas eu acho que a única maneira de salvar essa franquia é que o segundo seja muito melhor do que esse, porque esse aqui, como início de franquia, uma péssima entrada. Sim. Eu acho que é uma coisa inédita aqui no Pipoca Plus, né? Eu dar uma nota inferior à sua. Mas pra esse filme eu vou dar, eu vou dar 4,5. Porque, cara, pra começar, cenários pavorosos, um visual assim pavoroso. Curioso ter alguns CGIs bons, mas o cenário ser aquilo ali que eu te falei, parece um papelão colado no fundo. Fotografia péssima desse filme. O Snyder não deu certo como diretor de fotografia também. Eu acho que ele se inspirou muito nos Sete Samurais, como a gente falou, né? Só que, pô, comparar a grande obra do Akira Kurosawa com isso aqui sem profundidade nenhuma, histórias rasas, personagens rasos, recrutamento ruim, é ofensivo, né? Porque a obra original ali dos Sete Samurais é fantástica. Então, assim, não tem... Até se emocionou agora aí. Dá uma pausa dramática aí. Vai chorar não, né, cara? Então, não, vou chorar só quando eu tiver assistido. Vou chorar quando eu for assistir esse segundo filme. Porra. Aí eu choro junto. Então, assim, juntando isso tudo, nossa, clichês absurdos. Ele pegou muito clichê de Star Wars, pegou, amassou assim, ó, piorou, jogou lá embaixo, piorou, né? Então, assim, ele se inspirou muito, 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 muito no visual tanto de Star Wars quanto de outras obras. Como, por exemplo, você falou, o personagem claramente ali parece a Furiosa de Mad Max. Então, assim, esse filme eu quase dei 4, mas é 4,5 porque tem algumas coisinhas que ainda salvam, como, por exemplo, o CGI de alguns personagens, como, por exemplo, justamente o visual da Samurai lá, com os sabres de luz, né? Então, assim, tem algumas poucas coisinhas que ainda salvam nesse filme, mas no geral... um motivo pra eu dar também nota baixa.
um dos motivos, né? Para, pelo amor de Deus, de fazer tanto slow motion, gente. Eu não aguento aquilo, me dá dor de cabeça. Porra, tem uma cena de ação, tem slow motion, tem outra cena de ação, tem slow motion. Pelo amor de Deus, meu gente. Ainda vai tacar brilho. Ele adora tacar aquele brilho na câmera, né? Aí junto slow motion, aquele brilho na câmera, gente, eu não aguento. Sério, visualmente pra mim é péssimo aquilo. Péssimo, péssimo. Então, assim, 4,5 eu acho que eu ainda tô sendo generoso. Eu coloquei 5, mas 4,5 era a minha nota inicial, também é aceitável. Assim. Tá entre 4,5 e 5, realmente, concordo contigo. Eu aqui acho que ainda não coloquei nada abaixo de 4, né? Mas esse segundo filme, se ele mantiver essa atuada aí, olha... Eu acho que... tudo pra ser menos que 4. Ele hoje, nesse momento, mesmo a gente nem assistiu, ele tem tudo pra ser menos que 4. Tudo. Porque esse aqui, né, pelo menos tinha aquele critério da novidade, né? Sim. Vamos ver o que o segundo vai apresentar. Se o segundo for mais ou menos a mesma coisa que foi nesse aqui, a gente vai só reduzindo. E chegar no terceiro já nem sei se chega, né? Mas sobre esse filme espetacular, né? Que foi Rebel Moon, acho que é isso. Vamos aguardar aí, se ano sair a parte 2. A gente vai ver, né? Fazer o quê? A gente já viu coisa pior pra cá. Mas... não vai ser Rebel nesse sentido, né? Não. Já que você fez eu assistir esse filme, vamos assistir os 3. Sofrendo, mas vamos. Mas então é isso, pessoal. Nosso videozinho sobre Rebel Moon. Se vocês curtiram o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like. Se inscreve aí no canal que vai nos ajudar bastante. Dá uma olhada lá nos outros canais, o meu, do Fábio, deixando sempre o linkzinho aí na descrição. Comentem o que vocês acharam desse filme, se vocês assistiram, ó, essa obra-prima, o que vocês acharam do visual, o que vocês acharam desses cenários assim pavorosos que a gente tem nesse filme. Comentem o que vocês acharam no geral. Comentem sobre outras obras do Snyder, se vocês gostam de alguma. 300, Watchmen, o DC Universo lá, o que vocês acham. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!